Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o Vida Inteligente Especial em Comemoração, né? Esse programa de fim de ano que nós inovamos neste ano e assim pretendemos fazer todo final de ano, fazer uma edição comemorativa, convidando pessoas, convidando amigos que possam compartilhar conhecimentos, sabedoria, coisas boas, né? É o que mais a gente precisa, né? Dentro do nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher coisa boa e coisa ruim, nós escolhemos sempre coisas boas. E hoje nós trazemos nosso amigo e irmão Paulo Iannuzzi com um assunto que ele domina muito bem, que são as questões egípcias, né? Ele estuda com afinco há muitos e muitos anos. E aí, Paulo, como é que você está? Olá, querido, como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-lo nessa edição comemorativa, né? Que essa aqui é igual a qualquer outra, mas hoje nós temos mais gente junto, então a programação o dia inteiro vai ser muito legal isso, conhecimento. Sim, hoje é especial e, por conta disso, muito me honra e me satisfaz o teu convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, como sempre. Agradeço a você que está devidamente trajado hoje. É mesmo, com o amarelo de Ra, do sol. Eu não sabia, olha aí, né? Tá aí, ó. Olá, E então a todos vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado pela presença. Maravilha, bem-vindo, você sempre é bem-vindo. Vamos começar a definir, vamos desmistificar e desmitificar Ra, né? Ra era, o que eu sei na minha leiguice, era o deus do sol egípcio. É o que eu sei, não sei absolutamente nada mais do que isso. Quem foi Ra? Antes de mais nada, só esclarecer que o tema, a escada de Ra, é atemporal. Se aplica ao processo evolutivo do ser humano no mundo inteiro, em qualquer cultura antiga ou contemporânea. Né? Tá bom. E, com respeito à sua pergunta, Ra, ele também é um mantra, também é uma palavra de força, utilizada de acordo com seu fonema para algumas finalidades, né? Derivando de um som vocálico, muito utilizado também no Antigo Egito em iniciações. Mas Ra, em princípio, pela egiptologia, pela arqueologia, pela ciência ligada a isso, e como não poderia deixar de ser, porque a ciência atual, que tem um viés, junto com toda a humanidade, materialista muito grande, e precisa de uma documentação comprobatória, além de experimentos recorrentes, para validar uma tese, uma teoria e depois uma comprovação, a partir principalmente de documentos, e isso obviamente não é uma crítica, é o momento que a gente vive, da densidade do Kali Yuga, né? Ra é, em verdade, muito mais do que o simples sol no céu, para os antigos egípcios, não só para eles, como para outras civilizações. O que hoje o homem moderno, o homem contemporâneo e todos os ramos de conhecimento atuais têm uma dificuldade em aceitar, ou melhor dizendo até, em conjugar e comungar aspectos mais subjetivos, ligados à alma, ligado ao processo evolutivo, ligado à espiritualidade, ligado a energias, com a vida tridimensional material neste corpo e num planeta como este, os antigos eles viam isso com muita naturalidade. Essa questão entre o profano e o sagrado, entre o que é material, que é energético, espiritual, do que é objetivo, do que é subjetivo e psíquico, para eles, antigos, era muito mais tranquilo e natural. Né? Obviamente, tinha também, e isso permaneceu até hoje, guardadas as devidas proporções, um viés fantasioso e, às vezes, bastante exagerado com respeito às experiências pessoais, iniciáticas, psíquicas e etc. Mas todos nós sabemos, principalmente quem incursiona nessa senda, que o processo é sério,
A gente sabe que o processo evolutivo, em verdade, é uma experimentação no plano físico das verdades cósmicas e da lei, que se promove em todos os cantos do universo, em todos os multiversos multidimensionais, sempre de cima para baixo, ou melhor, de lá para cá, do mais sutil para o mais denso e do denso retornando para o mais sutil. E dentro desse princípio, o Sol, no Antigo Egito, como todas as culturas solares antigas, né, tem um destaque especialíssimo, porque Ra, no Antigo Egito, repetindo, não era somente o Sol no céu. O Sol no céu era um arremedo físico de manifestação do Logos. Eles entendiam o Logos, obviamente com outro nome, a manifestação divina no sistema solar, emanadora de vida e gerenciadora do processo evolutivo na sua trindade, do primeiro, segundo, terceiro Logos, primeiro, segundo, terceiro trono e assim por diante, e o seu desmembramento séptuplo, septenário. Tá? Assim, os antigos egípcios, embora não exista até então uma documentação que comprove esse pensamento egípcio, sabemos nas escolas de mistério, nas escolas iniciáticas que chegaram até hoje com esse legado, principalmente no Egito, além de outras culturas, que o Sol ele tem, obviamente, um destaque excepcional como o grande emanador de vida e gerenciador do espírito da verdade, do espírito divino para o nosso sistema solar e para a vida em geral, em todos os níveis e seu processo respectivo evolutivo. Então, o Ra é muito mais que um sol no céu. Repetindo, ele é uma pequena fração do que a ciência coloca como uma bola de plasma, mas é, em verdade, todo um arcabouço de emanação de vida e de manifestação divina. E assim, Ra era visto no Antigo Egito. O próprio Fiat Lux, que está na Bíblia, né, é o que o egípcio antigo conhecia e admitia e concebia como Ra. E, como foi mencionado, Ra como sendo um mantra, é um mantra poderoso, forte, significa o mesmo que Fiat Lux, mas o latim, em relação ao egípcio antigo, é bem mais recente. Então, esse termo, além de outros, o Ra, como essência vibracional, pela fonética original, lida com uma egrégora, ou um egrégore bem mais antigo, bem mais forte, onde o termo ou mantra Ra é, quanto mais antigo, mais próximo do original que chegou aqui ao nosso planeta. Né? Então, de acordo com a cultura, de acordo com o tempo e com o momento de cada civilização, os termos mudam, a concepção muda, mas a essência permanece, porque ela, em determinados termos evolutivos, é imutável e atemporal. Então, Ra, mesmo tendo esse termo numa origem egípcia, vem de muito antes, até mesmo da própria Atlântida, né? Onde esse legado atlante, e anterior a ela mesmo, foi deixado para várias civilizações no entendimento da importância do Sol como ser, consciência divina emanadora de vida e no seu respectivo culto solar, né? Que, aliás, hoje em dia faz muita falta em termos de equilíbrio. A importância real do Sol e da emanação do Logos para uma consciência evolutiva, o que, bem provável, no final da sexta raça e na sétima raça raiz, que ainda vivenciaremos, este processo será retomado, aperfeiçoado e adiantado na consciência do ser humano do momento que se apresenta no futuro. Você acredita nisso, Paulo? Você acredita que... Porque, veja, deixa eu fazer uma parte importante nisso que você está falando. Pode não. A gente sabe que hoje nós estamos
existia o culto solar, uma coisa muito forte aqui no planeta Terra. Tanto Sim. é que o cristianismo se originou do culto solar. Sim, com Né? certeza. A maioria das pessoas sabe e outros não querem saber. Tampam os olhos para evitar de olhar para aquilo. Então, quando a gente deixa de fazer o culto solar, em todos os sentidos, no sentido iniciático, mítico, ou até o próprio, que é a vida, né? Sem sol não existiria vida aqui. A gente se desconecta de uma coisa galáctica. A gente está desconectado dessa coisa galáctica. Não é possível que nós demos certo como civilização, porque nós estamos desconectados do todo. Como é que você vê isso? Olha, de acordo com os estudos teosóficos, até da própria biose, ou chamada ciência das idades, que, a meu ver, é muito coerente nesse processo, a questão evolutiva do ser humano, que ainda não está pronto, vem desde a primeira raça raiz até a sétima, cumprindo a quarta ronda planetária da Terra, que é o momento de experimentação física. E, ao longo do tempo, principalmente após o Deicídio Atlante, onde vivemos um Satya Yuga, uma era de ouro, vamos passando, de acordo com a consciência do ser humano, a maneira como ele enxerga e lida com isso, as yugas respectivas, até chegarmos no Kali Yuga atual em termos cósmicos, né? Sim, Mas que sim. para nós é milhares e milhares de anos. Estamos chegando ao seu final, né? Em termos cósmicos. Então, é um processo de depuração e aperfeiçoamento que nós estamos passando, por pior que seja a situação, por maior que seja o caos aparente, que num plano maior está dentro do processo evolutivo, obviamente de acordo com a escolha de cada um, que, dependendo dessa escolha, torna o caminho mais leve, mais sutil, ou então mais sinuoso ou tortuoso. Então, é um momento que a humanidade passa, e aqueles que não atingirem aquele nível vibracional exigido pelo planeta, que já começa a alterar seu padrão vibratório, e chegará num ponto em que a incompatibilidade da vibração futura do planeta em relação à assinatura vibracional de alguns, ou melhor, de muitos, né, que não coadunarão com a vibração do planeta, por uma simples incompatibilidade vibratória, não reencarnarão mais aqui. Então, existe sempre, num processo de transição de eras ligados à mudança de raças, um nível de mudança em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, hominal, chamado dia do juízo, e se avança justamente nisso, em ondas, em camadas, e o planeta obedece como ser vivo a esse processo. Em cada mudança de raça tem uma mudança geomorfológica, geofísica, geodésica, Sim. em que, resumindo, o que estava acima d'água, depois fica abaixo d'água e vice-versa. O que está em cima d'água, acima d'água hoje, já esteve no submerso. Exato. O que está submerso virá à tona no seu período natural, guardadas as devidas proporções, nem tudo, evidentemente, mas em base, isso também ocorre. Então, pelo que se observa, numa ótica muito concentrada, né, imediatista, a humanidade parece que caminha para a sua autodestruição. Tá? Mas num processo de visão mais amplo, a nível evolutivo, até mesmo espiritual, é uma etapa necessária para que as pessoas acordem para um posterior despertar de acordo com as suas escolhas, né, que vai levar a isso ou não. Mas a coletividade humana, passando justamente por essa depuração, num futuro, lá na frente, ela chegará a um ponto de se recondicionar num processo evolutivo ligado à luz, que já existia no planeta, e continuará a partir disso. Para mim, particularmente, primeiramente, isso não será, como muitos dizem, amanhã ou depois de amanhã. É um processo lento e gradual. Existe muita coisa ainda para acontecer, para chegar nesse ponto. Esse ponto chegará, sim, mas dentro de um aperfeiçoamento lento e gradual do processo de consciência humana.
Lento e gradual, para os nossos padrões de tempo, para um padrão cósmico, está sendo muito rápido, está muito acelerado. A diferença que nós temos em todos os níveis da primeira metade, ou melhor, do segundo terço do século XIX até hoje, em todos os níveis, tipo de avanço em relação ao resto da história da humanidade conhecida, é muito grande o avanço, em todos os níveis. Por maiores oscilações que existirem, né, o saldo, por incrível que pareça, não é negativo. Então, o processo ele é complexo, porque o ser humano, individual e coletivamente, é complexo. Então, aos poucos, vai se adquirindo essa consciência superior para que se cumpra, até o final da 7ª raça, a questão evolutiva do ser humano no planeta a nível físico, para, assim, eclodir para outro nível. Fala-se alguma coisa, Paulo? Esse escalonamento também é a escada de Ra. Opa! Seus respectivos degraus evolutivos. Esse tempo que você falou, fala-se fontes mais pé no chão, digamos assim, considerando o tempo terrestre. Uns esperam que é rapidez, acham que amanhã vai se transformar tudo. Então, é coisa de cerca de 10 mil anos terrestres, isso que você acabou de dizer. Então, de 2022 para 10 mil anos terrestres, para a gente chegar nesse estágio, no nosso tempo tem muita coisa pela frente, muito trabalho ainda para. Tem muita coisa, porque até mesmo o ser humano da 6ª raça raiz, que é a próxima, lembrando que estamos passando da 5ª subraça, da 5ª raça, para a 6ª subraça da 5ª raça. Estamos passando por uma transição planetária, transição de eras, menor do que uma transição de uma raça raiz para outra, que é num futuro mais distante. Para chegar a um nível de conscientização bem positivo, vamos ter uma humanidade já entrando na 6ª raça raiz lá para o ano 3000, aproximadamente. Mas, como também sabemos, o plano divino faz o chamado saque contra o futuro. Saque contra o futuro, bem falado. Esse saque contra o futuro inclui trazer para o momento presente situações, elementos e processos evolutivos, inclusive da manifestação do Maitreya, ou segunda vinda do Cristo, o avatar do milênio, né, que não é ainda para agora, mas está no processo, adiantar, trazer de 3.000, 3.005, 3.000 e pouco, para cá, para a vivência presente, num adiantamento, de acordo com o plano divino, esse saque contra o futuro, no processo acelerativo que foi autorizado para a evolução humana. A gente sabe que o processo evolutivo ele não é padrão, embora tenha uma essência, a deliberação disso de acordo com o momento planetário, de acordo com aquela civilização, de acordo com aquele momento naquele planeta, naquele sistema estelar, naquela estrela, etc. Isso é muito variável. Então, na própria história da humanidade, focando-se aqui o planeta Terra, esse processo evolutivo, ele, volta e meia, é mexido, embora evita-se ser mexido, o governo oculto do mundo, o verdadeiro governo espiritual do planeta, que gerencia o processo evolutivo, reino mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal, físico e extrafísico, e muito além do que a gente sabe e não tem como conceber, ele mexe de acordo com processos cósmicos nesse tempo e nessas situações. Então, às vezes, são adiadas ou adiantados certos processos de cunho evolutivo na sociedade terrestre, como na galáxia inteira, como no cosmos, como no universo inteiro. Você precisa criar condições para isso, né? A humanidade precisa criar um mínimo de condição, né? Evidente, porque também não adianta, esse adianto ou atraso, vamos dizer assim, embora um processo de essência ele sempre permaneça,
vai depender das escolhas de cada um, das escolhas coletivas, que vai ou não criar uma ambiência, como você bem disse, para que esse processo ele se manifeste fisicamente, né? Que vai se manifestar, é certo. Agora, o quando depende mais de nós do que deles. Perfeito. É que o ser humano é muito imediatista e não é assim a coisa. Por isso que ele se frustra muito, muda de caminhos, porque ele acha que o caminho aqui é 1 quilômetro, ele já conseguiu o tesouro. Não é assim, não é assim. Não é assim. Perdão. Tem deixa eu citar aqui, mas sem fazer propaganda, um episódio que se chama Missão de Misericórdia, do Jornada nas Estrelas, série clássica. Sim. Que é um episódio muito interessante, onde os seres ali, eles se disfarçaram de humanos, né? De tão humildes que são, porque eles são avançadíssimos. Segundo o Sr. Spock, eles, falando com o Capitão Kirk, eles estariam para nós como nós estamos para a ameba. E o Capitão Kirk comentou: moça, nós pensamos que somos os seres mais avançados da galáxia, percorrendo a galáxia com a Enterprise, com as nossas naves, com o nosso poderio e tal. É embaraçoso saber que não somos nada disso, que tem gente muito mais adiantada. E o Sr. Spock terminou com uma frase fantástica: para que ficarmos embaraçados? Esses seres levaram milhões de anos para chegar onde eles chegaram. Nem os deuses nascem da noite para o dia. Então, apressar as coisas, que é uma característica de Kali Yuga, não vai levar a nada, porque tudo tem o seu peso, a sua medida e o seu tempo. E o seu tempo. E é deliberado não por nós, né? Nós podemos querer à vontade, mas se vamos conseguir concretizar aquilo, é muita arrogância, muita petulância, quando o ser humano se vê sozinho e acha que sozinho pode resolver tudo, né? Então, quantos milhares ou milhões de anos se passaram para chegarmos aonde estamos? Com certeza, muitos milhões de anos, tá? E queremos resolver tudo numa só vida, numa só encarnação? E, de acordo com o que você falou, hoje a coisa está tão apressada que o natural, por conta até de característica Kali Yuga, está se invertendo, ou já se inverteu. Porque o natural é você preparar com o seu conhecimento, com o seu aprendizado, o campo para a sua descendência agir, usufruir, desfrutar e aperfeiçoar. Hoje não. Hoje não se preocupa, não existe preocupação mais com a descendência. As pessoas querem resolver e ganhar e usufruir tudo para si mesmas na própria vida. A descendência é isso. É o processo. E não foi assim. Para usufruirmos hoje do que temos, né, em termos materiais, tecnológicos, facilitadores, quantos ancestrais nossos lá atrás ralaram para que a gente chegasse a esse ponto? Quantas pessoas estão envolvidas na comida que você come à mesa? Nossa. Desde o plantio lá na terra e todas as mãos por onde aquele alimento passou até chegar no seu prato. Alguém pensa aí nisso? Pensa Alguém nada. dá graças a essas pessoas, respeito? Alguém canta parabéns para Jesus no Natal? Então, dentro desse processo dantesco, hediondo, em termos evolutivos, que parece não ter fim, só ir ladeira abaixo, existe algo anônimo e luminoso por trás, dentro da escada de Ra, que tem um efeito contrário, abrindo caminhos e consciências, desde que essas consciências se permitam ser abertas para o real destino da humanidade. Temos um microcosmos disso ocorrendo no Brasil.
para que o Brasil seja a pátria do Evangelho, coração do mundo, e tenha o seu destino cumprido, destino esse determinado desde o final da Lemúria, há milhões de anos, né? É preciso que ele passe pelo que está passando. Tem um ditado árabe muito interessante sobre isso. O melhor lugar para estar é no fundo do poço, porque dali só tem uma saída, para cima. Para cima, é verdade. Boa, boa, boa. Então, é o que a gente está vivendo hoje. E isso tudo é luz. Porque a luz... Nunca houve tanta luz no planeta, porque a luz expõe o que é de bom e expõe a sujeira para todos verem. Com certeza. É preciso que a sujeira aflore e seja dominada, colocada no seu lugar, né? Para que a luz ecloda, para que as consciências, eclodam. E isso faz parte da escada de Ra. É uma escada porque, individualmente e de forma coletiva também, cada degrau, cada patamar é um processo evolutivo. O que é em si a escada de Ra? É a mesma escada de Jacó ou não? Ou não tem nada a ver? Sim. É a mesma coisa? A escada evolutiva existe em várias culturas. Tá. De acordo com a cultura, você tem 7 degraus básicos, obedecendo o septenário evolutivo. Você tem 9 degraus em outras culturas. 9 é a trindade vezes ela mesma. Você tem em outras culturas 12 degraus, como a grega, por exemplo, referente aos 12 trabalhos de Hércules. Sim. Você tem em outras culturas 16 degraus, como, por exemplo, a lâmina ou arcano 16 do tarô, dos arcanos maiores, que é a torre, destruída por um raio, por intervenção divina, onde o velho, o obsoleto, o ultrapassado, precisa ser eliminado para que um novo processo evolutivo ressurja. Ou seja, você cai do 16º degrau, porque aquilo tudo ruiu, aquilo tudo ficou para trás, e você, com uma consciência nova, na espiral evolutiva, traça outra ascensão numa escada mais acima, mais próxima da luz. Né? Então, na escada de Ra, termo egípcio, por exemplo, que é a base dessas outras escadas de outras culturas, você tem... É a base. É a base. Quer dizer, a cultura egípcia, ela tem razão, porque ela surgiu muito antes do cristianismo, né? Então tem razão, é a base. Sim, você citou o cristianismo, né? A questão do Cristo, que era visto pelos egípcios como Osíris. Osíris era o pai da humanidade. Osíris, em verdade, Weser, né? Que existia um rito, uma prática, melhor dizendo, no Antigo Egito, em que determinadas estátuas de Osíris, aos pés delas eram plantadas sementes de trigo. Quando aquele trigo florescia e crescia, daquele trigo se fazia pão, que num cerimonial eucarístico, em verdade, o pão era repartido pelas pessoas que também ingeriam vinho. Olha só. Essa prática, com o tempo, foi passando, chegou aos essênios e chegou à Santa Ceia, onde Jesus Cristo fez a mesma coisa. Né? Isso é um rito muito antigo, muito anterior. Tá? E o próprio Jesus Cristo, Jesus o Cristo, pertenceu a ordens iniciáticas também. Sem dúvida. Não poderia deixar de ser. Né? Uma vez encarnado, ele, como grande mestre, obedeceu todos os trâmites que deveria cumprir, a exemplo de Siddhartha, o Buda, numa encarnação em corpo físico num planeta tridimensional como esse. Né? Então, a sua verdadeira identidade crística e a maestria veio depois, não veio somente no seu nascimento. Ele foi adquirindo esse processo, que não deixa de ser um processo osiríaco,
visto no estudo e pesquisa das culturas mais antigas. Né? Ou seja, o processo apenas muda de face, muda de cenário e se renova. Tá? Então, temos hoje uma renovação desse processo, né, na figura do Cristo, que está para ser renovado agora. E cujo processo já começou na questão bíblica relativa à seleção, à separação do joio e do trigo. Tá? E aí temos parábolas do Cristo, algumas delas ligadas a questões de conhecimento muito mais antigo de outras civilizações, como a própria Índia, como o próprio Tibete, como o próprio Egito, onde apenas as palavras e o contexto mudam, mas a essência é a mesma, porque esse conhecimento e essa prática é atemporal e vem desde muito tempo na história da humanidade, que se transformou com o tempo em processo iniciático. E a escada de Ra, ela simboliza justamente isso. Quais são os degraus dessa escada, Paulo? Esses degraus também obedecem, simbolicamente, ao chamado septenário alquímico dos metais. Tá? Alquimia, a gente sabe que é sinônimo de transmutação. Perfeito. Não é transformação. A transformação é passível de reversão. A transmutação, não. A transmutação, transmutou, está transmutado, e sempre do negativo para o positivo. E a arte alquímica, além da transmutação, se baseia na depuração. Ou seja, ao se considerar tudo genuinamente puro, cósmico, justo e perfeito, né? Mas que, por algum motivo, dentro desta ambiência, e tudo aquilo que nós criamos nessa ambiência se contaminou com elementos impuros. Então, o objetivo maior do processo alquímico, seja ele material, simbólico, seja ele mental, né, é retirar as impurezas. Tá? O ouro não aparece porque ele está coberto por crostas impuras e densas. Isso. Então, vamos retirar aquilo que é impuro pela decantação, pela transformação, pela depuração, para haver a alquimia da transmutação e você, entre aspas, transformar chumbo em ouro. Ou seja, transformar algo denso e impuro e pesado em algo leve, sutil e nobre. Né? Então, dentro desse processo, nós temos o chamado septenário alquímico dos metais. Né? O ferro, o chumbo, o estanho, o mercúrio, o ouro, o cobre, o ouro e a prata. Sim. Cada um tem um simbolismo alquímico dentro do processo da transmutação do triângulo enxofre, mercúrio e sal. Né? Isso são princípios que estão dentro do ser humano e que se afloram no processo alquímico, que era um conhecimento que os cavaleiros templários, os cavaleiros da Ordem do Templo, dominavam, além de outros. Né? Isso tudo tem a ver com a escada de Ra, porque esses degraus da escada simbólicos representam patamares evolutivos, conscienciais, individual e ou coletivo. Então, por que se fez, Paulo, por que se fez escala de Ra? A escada de Ra, onde é que entra Ra? Ra era uma entidade, né? Era o Sol. Como é que você associa? Você, ao galgar a escada de Ra, você está caminhando para a luz. Ah, tá. Você okay. está, simbologia pura. Simbologia pura. Você está indo ao encontro da sua luz interior. Tá. Essa luz interior redescoberta é a comunhão com o seu eu superior, com a sua mônada, com o seu eu divino, que está lá além do topo da escada. Entendi. É o foco de luz do Logos, ou seja, de Ra, que é o objetivo evolutivo de cada um de nós, em termos individuais e em termos coletivos. A escada é um caminho para isso. Chega ao coletivo, como os índios bem falam.
né? Coisas grandes começam pequenas. Então, o Ra aí simboliza o objetivo final de cada um de nós no processo evolutivo, nos reencontrarmos com a luz. A luz que ou cega ou que orienta. Ah, fulano fez mal para mim. Esses degraus são o caminho. Não mande nada de volta, mande luz, porque se a luz não orientar, ela cega e o inimigo não te vê. Né? Deu uma interrupção. Então, oi? Deu uma interrupção um pouquinho aqui, mas isso, já voltamos aqui. Então, esses degraus são o caminho. Deixa eu marcar aqui para depois a gente fazer a edição 35. Tá. Esses degraus são o caminho, então, né? Porque cada degrau desse simboliza um patamar evolutivo. Vou dar um exemplo aqui. Você está aqui nesse patamar. Sim. Você já esteve aqui. Você trabalhou, viveu, experimentou, conheceu, apanhou muito para daqui você galgar um degrau e chegar aqui. O seu nível de entendimento, de compreensão, de sensibilidade, de conhecimento, sabedoria, assimilação, evolução é aqui num nível de compreensão maior do que esse daqui, em que você estava. Tá? Você estava aqui. Para alcançar esse nível, você teve que ser provado nesse mesmo nível. Sim. Né? E você alcançou o degrau. O nível de prova que você aqui vai precisar para chegar mais acima vai ser proporcional aonde você está, ao que você atingiu, ao seu potencial. Por isso que se diz que não é qualquer capetinha que vai tentar um mestre, é um antimestre que vai. É tudo proporcional, né? Porque, como vivemos no mundo dual, o negativo é que te impulsiona para cima. Porque se vai tudo bem na tua vida, você não vai levantar da cadeira para nada. No nível que estamos, no nível evolutivo que estamos, o ser humano ele precisa de problema, de pepino, de negatividade da sua vida para sair do lugar. Senão ele vai ficar ali na sombra e água fresca. O nível evolutivo que estamos, repito, ainda é esse. Então, o negativo, por pior que seja, ele não deixa de ser um agente impulsionador para a sua evolução. Então, o cara que está aqui embaixo, tá? Ele não tem um nível de alcance, de compreensão, de conhecimento, de entendimento que você já tem aqui. Tá? Ele é ignorante, como você já foi, Sim. a esse nível aqui. Por ignorância, o que ele vai fazer? É ele que vai criar as situações negativas, provadoras, desafiadoras, para você que está aqui superar e subir mais um degrau. Assim como esse aqui vai sofrer os mesmos desafios que esse aqui mais embaixo vai provocar para ele, para esse aqui poder subir. Né? Então, é preciso que tenhamos um critério e uma seriedade maior e um cuidado maior quando julgarmos. Por isso que não se deve tecer julgamentos, porque existem situações a nível coletivo que uma coletividade aqui, ou alguém que lidera uma coletividade, vai provocar por ambição, por sede de poder, por ignorância, etc., que esse pessoal daqui vai precisar passar para subir mais. É o cara que fomenta a guerra, é um país que declara guerra contra o outro, é um indivíduo que inventa um vírus, é um grupo que solta uma epidemia controlada ou descontrolada por aí. A nível coletivo, são as instituições, são os caras, são os grupos que
por ambição desmedida, por ganância, por ignorância, né, vão provocar as situações para que esse grupo aqui passe e possa evoluir nesta ou em outra vida. Sim. Porque o cara que está aqui e que passa para lá, ele pode usufruir desse degrau aqui nesta vida, ou mais provavelmente já vir numa outra vida neste degrau aqui. E assim sucessivamente. Essa escada de Ra, ela continua, porque o indivíduo que está ali em cima, mais acima da escada em relação a esse aqui sabe, compreende o que esse aqui está fazendo, ele compreende a necessidade evolutiva desse processo, ele jamais vai culpar quem quer que seja pelos seus problemas, pelos seus desafios, ele vai compreender perfeitamente que ele é o único responsável, o único e absoluto responsável por tudo aquilo que lhe acontece, ou seja, o nível de abertura de consciência e de discernimento é cada vez maior, assim como é cada vez maior a abertura no chakra cardíaco e a compreensão dentro do amor e da luz desses processos todos. Ele sabe aqui em cima o que ele é, de onde ele veio, para onde ele vai e o que ele está fazendo aqui. Sim. O outro aqui embaixo ainda não, mas vai chegar lá. Mas para ele chegar lá, ele vai precisar passar por provas, por desafios, para depurar a sua vibração, aumentar o seu potencial vibracional, né, e evoluir de acordo com a sua abertura de escolha, que pode mantê-lo estagnado aqui. Muita gente fica encarnações, parado num degrau. Qual é o degrau mais difícil, que, na sua opinião, nessa escada de Ra? É vencer a si mesmo o tempo todo. É o conhecer a si mesmo. É o autoconhecimento. Né? É o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento exige trabalho, exige esforço, exige experiência, exige coragem, para que você possa deixar de lado fugas, desculpas, justificativas que você chama de prioridades e se voltar para as verdadeiras prioridades. Na sua vida, no que você veio fazer aqui e no que você precisa estar bem para servir ao próximo, para servir a quem quer que seja. Tá? Mas esse autoconhecimento é complicado porque a gente, no fundo, a gente se conhece mais do que pensa que se conhece. Só que a gente foge disso porque a gente sabe o que tem de erro, de ruim, né? E a gente não consegue trabalhar com isso. Então é muito mais fácil eu ignorar-me, eu evitar esse autoconhecimento, porque no fundo, eu sei o que eu sou, o que eu tenho, mas eu não sei lidar com isso. E essa que é a questão de buscar. Aí é que entra a coragem. Aí é que está. A coragem é você tomar uma atitude com medo. Pois é. Coragem sem medo não é coragem. Coragem é justamente você, morrendo de medo, vai lá mesmo assim e faz. Exatamente. Tá? Isso porque que é corajoso. A espiritualidade verdadeira, a meu ver, é tomada de consciência. Espiritualidade é tomada de consciência. Quando você tem uma tomada de consciência, você muda por completo. A sua consciência se expande e você tem a força necessária para tomar as atitudes necessárias para o que tem que ser. Porque estamos num planeta tridimensional, com um corpo tridimensional, vários veículos amalgamados, né, juntos para essa experiência que passamos. Nós não viemos aqui resgatar karma, não viemos ter razão, viemos experimentar e vivenciar o amor e a luz. Né? Então, é preciso uma tomada de atitude sempre proativa em nossas vidas para que saiamos do lugar. Se tivermos medo e se nos recolhermos ao nosso interior por orgulho ou culpa, a gente não sai do lugar. Né? Então, evolução é atitude,
e espiritualidade é tomada de consciência que vai gerar a atitude necessária. Ô, Paulo, a civilização atual, hoje, quem não conhece, nunca ouviu falar de Ra, nunca ouviu falar de Jacó, essa questão da escada, né, que ela é simbólica e como é que o leigo pode se inteirar da escada de Ra nessa questão? Como é que ele pode... porque todo mundo busca um caminho, né? O caminho. Essa que é a grande dificuldade. Fica batendo porta-cabeça, entra aqui, entra em atalho. Como a civilização atual, que desconhece Ra, desconhece Jacó, nunca ouviu falar da escada, que é esse caminho de busca, como é que ela pode se orientar sem pertencer absolutamente nada? O que você acha disso? Primeiramente, a escada, seja de Ra, seja de Jacó, seja qual for, né? Pelo que foi explicado aqui e muito mais que está envolvido, cada um de nós já a vivencia diariamente. Isso não tem a ver com credo, com religião, com filosofia antiga. Claro. Isso tem a ver com o dia a dia de cada um e as suas experiências e, especialmente, as suas escolhas. Os egípcios e outras civilizações exemplificaram simbolicamente isso com uma escada evolutiva que você vai galgando para chegar à luz. Isso a gente faz todo dia. O que a maioria das pessoas, principalmente aqui, acho que nunca ouviram falar nesses termos ou nessa simbologia, Sim. Elas já vivenciando isso todo dia, e agora, por exemplo, assistindo essa live, podem associar uma coisa à outra, tem a certeza que a oportunidade é oferecida a todo segundo pelo divino para você mudar a sua vida. Mas muita gente está se perguntando agora, como é que eu vou saber que degrau que eu estou? Não interessa. Não interessa. Não interessa. Interessa subir. Porque o degrau que você já está. Perfeito. Boa resposta. A menos que você queira descer da escada. Coisa que eu acho muito difícil, né? Porque, em verdade, a gente sobe 2 degraus e desce 1. Muitas vezes. Então, pouco importa você saber em que degrau está. Porque, primeiramente, eu mesmo me pergunto, como saber isso? É o mesmo que você procurar saber em que nível real, evolutivo, espiritual eu estou, você está, qualquer um está. A gente sabe disso? Tem condição de saber disso? Evidente que não. Fulano é muito bonzinho, não faz mal uma mosca, mas tudo lhe acontece, algum motivo tem. Qual o nível real de avanço, de bagagem que esse fulano tem? Só Deus sabe. Ninguém tem como saber. E muito menos se preocupar em saber. Então, nós vemos aí a velha pergunta que vale para tudo na vida. Você quer saber em que degrau você está? Para quê? O que você vai fazer com essa informação? Perfeito. Você vai se esforçar para subir, para sair do lugar? Ou você quer saber porque quer saber? Se for assim, é melhor você nem saber. Porque aí você está num determinado degrau, tem mais 5, vamos dizer, fala, ih, rapaz, eu vou desistir, tem 5 ainda, cara. Então é melhor não saber realmente. Aí é de cada um. Mas Aí é de cada um. Eu quero saber mais sobre a escada de Ra. Viva a sua vida. Se quer saber algo técnico, por exemplo, em relação a uma civilização antiga como a egípcia, vai lá e estude. Isso. Você vai pesquise, provavelmente obter mais informações que vão bater no seu interior, que é isso que importa, do que qualquer outra pessoa. Né? Talvez você se identifique com alguma coisa pessoal que não cabe a outro. Ou então, é uma simples informação. E se você não for fazer nada com aquela informação, se não for útil, para que ela serve? Né? Então, se preocupe em viver com amor, com luz, o seu dia a dia, de uma forma produtiva, para si mesmo, para o seu entorno e para quem precisar disso. Quem recorrer a você, para que você esteja pronto para difundir essa luz. Porque a caminhada, ela não termina. A senda
qual é o fim disso? Né? Saímos de uma etapa, cumprimos uma meta para estabelecermos outra, e depois outra, e depois Sim, outra. sempre, sempre. Então, estamos sempre subindo a escada. O importante é que caminhamos para cima, caminhamos para frente e para o alto. Isso é que importa. Em vez de ficar estacionado num degrau, mexa-se, faça alguma coisa por você. Isso que falta, exatamente como é que se diz? Essa motivação, eu diria, que é a palavra mais adequada, né? Motivação. Eu sou movido a uma motivação que muitas vezes eu não sei qual é. Falo, por que eu faço o que eu faço, caramba? Eu não faço a menor ideia. Só que eu sinto prazer e sinto uma motivação para fazer isso. Por quê? Por quê? Não Porque sei. você conseguiu, de uma forma ou de outra, depurar a crosta que envolve o ouro. Retirar, até certo ponto, algumas impurezas que impediam que a motivação aparecesse ou que você enxergasse a situação na sua total realidade, que impediam que você saísse de si mesmo para enxergar a verdadeira natureza daquilo que você considera problema e que, em verdade, é oportunidade. Você diz porque o importante é quando você percebe que você mudou, você percebe que você está diferente, não a opinião dos outros, né? Ah, Não, Paulo, você está diferente, você está assim, você está assado, estou sentindo, mas não. O entusiasmo, essa motivação tem que ser algo inerente a você mesmo. exato. A opinião dos outros é a opinião dos outros. Cada um tem a sua. Agora, você se basear naquilo que não é seu, delegar a outrem o que lhe cabe, depois sofre as consequências, assuma, Não não tenha reclame. dúvida, não tenha dúvida. Então, existe algo, é o alimento. Escada de Rá, você galga os degraus pelo alimento. Da mesma maneira que você pode comer alguma coisa que não lhe cai bem e ter dor de barriga, e ter diarreia, etc. Tal, a mente, o espírito, a alma também se nutre. Se nutre do que você faz, do que você pensa, do que você consome em termos mentais, a vibração, do que ou quem você segue. E muita gente segue errado e cai numa canoa furada e nem percebe. Mas se isso aconteceu é porque houve afinidade vibracional. sem dúvida. Culpa aí, né? Um está ligado ao outro, até o momento que haja uma transformação, dependendo da escolha, e a pessoa vê que não tem nada a ver aquilo ali, mas isso é o momento e a condição pessoal da escolha de cada um. Né? Então, nós podemos nos intoxicar, como sem nós dúvida. falamos. Né? Ou seja, estarmos contaminados e retirar isso aí para que a luz, para que a nossa pureza genuína, original, ressurja. Né? Então, se você se alimenta mentalmente, emocionalmente, do que e de quem não presta, você vai estar envolvido com isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, depois, não reclame, eu não faço mal a ninguém, mas a minha vida não anda, a minha casa não está do jeito que eu quero, do que eu gosto, fulano só apronta para mim, só tem problema. A culpa é sempre do terceiro. A culpa sempre a tal degrau da escada, o cara ainda está aqui, que ele vê a culpa no outro, quando ele estiver nesse degrau, ele vai ver que não existe culpa. A responsabilidade de tudo que acontece a ele é dele mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Aí a pessoa entra nessa, tá? E nesse pensamento ela não consegue galgar o degrau e vai sofrer as consequências desse patamar aqui. Ela não é uma só pessoa tão boa, mas acontece isso. Deus me abandonou. Pô, primeiro, Deus não tem nada com isso. Boa. Deus não tem nada com o que você cria. Boa. Né? Você se vire com o que você criou. Ele vai te ajudar, as hierarquias te ajudam, o seu eu interior se coaduna com você, desde que você queira e abra campo para isso. Para abrir campo para isso, é fazer como o macaco esperto faz, que pula pegando o galho da árvore que está lá na frente, que é aquele que quer pegar,
e deixa o galho da árvore de trás para trás. A maioria quer ficar segurando no galho da próxima árvore, mas pelo medo não solta o outro. Aí, né? Aí depois pergunta por que Deus fez isso comigo, porque isso está... Agora ele não para pensar, aí ele vai procurar, né, subir a escada de Ra de fora para dentro, quando na verdade é de dentro para fora. O que é esse de fora para dentro? Ele vai procurar, óbvio, uma ajuda espiritual, uma ajuda clínica, psicológica, uma ajuda clínica, médica, uma ajuda filosófica, um conselho, uma ciência, qualquer coisa que o alavanque, que vai ser importante, porque tem algumas situações que o indivíduo sozinho não sai. Ele tem que procurar ajuda mesmo. Mas essa ajuda não é para resolver o problema dele. É para que ele se fortaleça para, a partir daí, caminhar com seus próprios pés. Muito bem. A maioria quer que o outro resolva o problema dele. Perfeito. Você disse tudo. De fora para dentro não dá. É de dentro para fora. Esse de dentro para fora é quando o cara não pensa que, poxa, o que eu estou emanando para o universo? O que eu estou emanando para o cosmos? Se esquece que a lei do retorno ela é justa, perfeita, certa e implacável. O que você emana para o cosmos, volta. Claro. O que você planta, você colhe. Então a pessoa reclama, poxa, eu não consigo subir a escada de Ra, porque tudo me acontece. Por que acontece, cara pálida? Ah, porque é magia, porque é encosto, que é isso. Ah, tudo bem, mas para isso chegar, o que você tem emanado para o universo em termos de pensamentos, palavras, ações e emoções? Aí, meu filho, não é escada de Ra que aguente. Nossa, isso aí, ainda ontem mesmo eu canalizei você, vamos dizer assim. Canalizei o Paulo, porque eu estava falando para uma pessoa exatamente isso que você está falando aqui. De buscar, de mudar a vibração, de buscar ajuda. Porque não adianta achar que o mundo está que você está certo e o mundo está errado. Para um pouquinho e veja, sabe? É tão simples assim. É tão simples que a pessoa se recusa a enxergar a simplicidade da questão. É porque é mais cômodo, é conveniente, não tem esforço. Aí é que tá. Meu irmão, chegamos no fim aqui, olha, puxa, foi até eu que desconhecia a escada de Ra, né? Agora, o que eu vou fazer? Como um eterno aprendiz, terminando aqui a nossa gravação, lá vou aqui fazer a pesquisa, buscar as fontes, buscar as interpretações da escada de Ra, porque cada autor dá a sua interpretação. Sim, aí a gente usa essa palavrinha mágica que é o discernimento, né? Exatamente. O que é isso? A gente tem sempre que pesquisar, claro, e o que bater no nosso interior é o que vale. Como eu sempre digo, vocês não têm que acreditar em nada que eu estou falando aqui. Não, exato, isso aí. Vai buscar a sua verdade, né? Vai buscar a sua verdade, o seu experimento, a sua vivência, a sua prática. Né? E tenho certeza de uma coisa, a escada da evolução, a escada de Ra, é pé ante pé. Foque nos seus passos. Passo a passo. Com atenção e com firmeza, porque a escada de Ra não tem corrimão. Opa, gostei, encerrou bonito, hein? Caramba! Essa é boa. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez, foi muito legal. Eu que agradeço, querido. Sempre à disposição de vocês e de todos que estiveram aqui nos acompanhando, apoiando, prestigiando, investindo seu precioso tempo nesse trabalho. O meu muito obrigado. O meu namastê. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Jai Ra. Obrigado, é isso aí. Até a próxima oportunidade. Fraterno abraço. Tchau. Que legal, né? Hein? Tá bom. O nível das conversas está muito bom. Aproveita quem quer. A mesa está servida. A mesa está servida, a alimentação boa, cada um sabe o que quer, outros não sabem, vão comer coisa errada. Mas está aí, livre-arbítrio existe para isso. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.